Olá, caro ouvinte que participa conosco. Muito bem-vindo. Eu me chamo Natália Liberto. Olá, bem-vindo. Eu sou o Joubert Costa. O Psipop surgiu para ser um momento de reflexão no seu dia, onde vamos tratar de assuntos pops que atravessam a sociedade, relativos ao bem-estar físico, mental, afetivo e emocional, através de conversas descontraídas e educativas, para que possamos levar uma vida mais leve e consciente. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Psipop! Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante e necessário: o lugar do psicólogo frente às políticas públicas e entre outras coisas, né, Paulo? Afinal, qual é o papel da psicologia para além do consultório? Como pensar a saúde mental em uma sociedade marcada por desigualdades, precarização e sofrimento, social? Será que às vezes existe uma expectativa de que o psicólogo simplesmente faça o sujeito voltar a funcionar sem questionar o contexto que produz esse sofrimento? Para conversar com a gente sobre tudo isso, trouxemos um convidado muitíssimo especial e querido por nós que estamos aqui. Natália, apresenta ele para a gente. Paulo, muito obrigada pela presença, pela disponibilidade. Com certeza vai ser um bate-papo muito interessante e muito rico para todos nós. Gente, o Paulo Lobenwein, é psicanalista, mestre em estudos linguísticos pelo programa de pós-graduação em estudos linguísticos da UFMG e doutorando pelo mesmo programa. Professor e supervisor de estágio no curso de Psicologia da Univiçosa, bacharel em Psicologia pela Universidade FUMEC, trabalha desde o início da sua formação com clínica particular e com políticas públicas de saúde e assistência social. Faz pesquisas e extensões, articulando saberes acadêmicos com o campo das políticas públicas. Foi servidor no município de Belo Horizonte, Lagoa Santa, e atualmente está imbuído da construção de pontes entre a academia e o município de Viçosa. Pensamos o lugar do discurso psicanalítico inserido no trabalho institucional. Muito bem-vindo, Paulo. O Paulo, mais uma vez, bem-vindo. É uma honra para a gente ter você aqui conosco, compartilhando esse assunto tão importante e necessário, né, amiga? Obrigada pela presença. Então, eu passo a palavra para você inicialmente, se você tem alguma coisa para falar nesse inicinho, né? Obrigado, Joubert, obrigado, Natália, Eduardo. Agradeço o convite de estar aqui no Psipop. Vamos conversar a esse respeito, né? Gostei muito da sua abertura, Natália. Você fala algo de um sujeito mais saudável e consciente, né? Alguma coisa nessa direção. Exatamente. E na psicanálise a gente vai pensar isso, né? Uma saúde mental pelo inconsciente, né? Então o desejo opera num outro lugar. E acho que nessa ideia de que nem tudo está à luz da razão, da racionalidade, é algo que nos atravessa sobremaneira e certamente vai estar colocado também no discurso psicanalítico que atravessa as instituições, né? Não necessariamente o psicanalista vai operacionalizar a sua técnica dentro de uma instituição de saúde mental ou dentro da assistência social, mas pensar essas fronteiras, eu acho que vai ser uma conversa bem bacana. Obrigado. Certeza. Ô Paulo, a psicologia ainda é muito associada ao consultório particular, né? O que muda, então, quando o psicólogo passa a atuar em políticas públicas, lidando com realidades marcadas por desigualdade, violência e vulnerabilidade social? Pois é, Joubert. De fato, historicamente falando, até o conceito de representação social, quando a gente pensa qual é o lugar do psicólogo, o lugar do psicanalista, é interessante fazer também essas distinções. A psicanálise, talvez ela se aproxime da psicologia só na cena enunciativa, né? Isso é um ponto interessante de fronteira, né? Parece uma sala fechada, duas pessoas conversando, e essa cena, de fato, parece estabelecer saberes muito próximos, mas são lugares que têm distinções importantes. E acho que as conexões, as pontes que são estabelecidas, elas são feitas também muito a partir da psicologia social, em que vários autores que a gente tem
como pedras angulares na psicologia social, como a Silva Lani, como o Pedrinho Guareschi. Eles gostam muito, né, de citar o Freud. O Freud também era um autor muito social, né? Boa parte de sua obra, a última etapa, né, são textos fundamentalmente sociais. E essa ideia do inconsciente como discurso do outro, né? O consciente estruturado como uma linguagem. O consciente é o discurso do outro. Acho que esse outro da cultura, esse outro das instituições, esse outro do discurso midiático, né, da família, desses tutores, os genitores, essas figuras parentais, são sujeitos que, de fato, vão atravessar a construção da subjetividade. Então, é interessante que o Freud falava do sujeito psicossexual, né? Essa ideia do biopsicossexual em psicanálise é muito interessante, né? Porque esse sexual que substitui o biopsicossocial, comumente dito no universo psicológico, né? Ele não vem com uma ideia de apagar o social, ao contrário, né? É a ideia de que não há um psi sem social, né? Então, só há sujeito na relação com o outro. Então, esse outro está garantido na própria estruturação de um psiquismo, né? Se há um sujeito, há um social. Então, ao contrário do que se pensa, né, que é um certo desprivilégio desse campo da cultura, acho que não, né? O espaço psicanalítico é um espaço de privilégio, de afirmação da cultura e de um certo entendimento desses fenômenos sociais como um fundador, talvez o principal deles, né, daquilo que a gente vai chamar de sujeito, né? Paulo, existe uma ideia muito forte de que o sofrimento ele é um problema individual. Isso acarreta muito no sujeito aquela questão de que tem que dar conta de tudo, né? E aí, quando a gente... Como que a psicologia, na verdade, ela pode evitar que caia nessa lógica individualizante e pense mais no contexto geral, social dessa pessoa? Natália, é um desafio, né? Muito pela representação social, né? Então, acho que existe, sim, um discurso neoliberal presente na nossa cultura que, de fato, vai tentar sempre singularizar tudo que é, né, do sofrimento, do mérito, né, discursos meritocráticos, né? Então, que você faz de meia-noite às 6, não é assim? Então, se esforce um pouco mais, pense diferente, mude o seu mindset, não é assim? De algum modo, essas afirmações neoliberalizantes criam psicologismos individualizantes, né? Alguma coisa que, de fato, vai centralizando no sujeito a responsabilidade do seu sofrimento. Mas isso é também um paradigma ético em psicanálise. A gente trata no 1 a 1, né? Não é na coletividade. Isso quando a gente pensa numa técnica, de fato, no setting analítico, né? Mas a convocação da psicologia social e o atravessamento desses discursos, eu acho que coloca a gente num espaço ético muito plural, que é de topar as políticas públicas, né, que são, sobretudo, espaços em que as intervenções não são individualizadas, né, elas não são criadas para isso, né? Então, o SUS, a partir da Lei 8080, o SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, que vem substituir o LOAS, né? O LOAS é de 93, né? O SUAS é um pouco mais amadurecido, nessa ideia de que a gente precisa ter interlocuções com as comunidades, né? É daí que vem a psicologia social comunitária no Brasil, inclusive uma episteme muito brasileira, né? Com uma conceituação bastante abrasileirada, isso é muito bom, né? Intelectuais da nossa terra, né, que vão pensar as posições de poder, as posições hegemônicas, a questão do racismo, né, uma questão que, de fato, atravessa sobremaneira desigualdades sociais e oportunidades. E as mobilizações coletivas são um trabalho que não deve ficar, só na mão dos cientistas sociais, dos assistentes sociais, né, ao contrário. Acho que as equipes têm que ser multidisciplinares, transdisciplinares, né? E o que a gente observa, de fato, sobretudo dentro dos cursos de psicologia, é que são grades muito voltadas a essa singularidade, né? Essa intervenção no 1 a 1. Né? Então, a gente tem uma série de abordagens que os sujeitos aprendem ao longo de sua formação. Essas abordagens, boa parte delas individualizantes, se preparam para os consultórios, embora ainda precise de alguma especialização em cada um dos seus campos, né?
Mas essa intervenção no coletivo, esse abraçar de um trabalho na política pública, né, em um serviço público de saúde mental, em um CAPS, em um CAPS-AD, na assistência social, junto ao CRAS, junto ao CREAS, às vezes ainda é negligenciado. E é negligenciado nas grades, não por uma precariedade dos cursos ou por uma desinformação no campo psi, nada do tipo, né? Eu acho que existe um discurso outro, né, que também rege essas representações, né? Então, por vezes, um psicólogo ele vai adentrar o curso de psicologia com a ideia, né, de, às vezes, um jaleco branco com o seu nome, não é? Um símbolo da psicologia, que é, talvez, essa expressão maior, né, de um lugar meio médico, né, de um lugar muito restrito ao consultório. De fato, parece que a atuação do psicólogo, sobretudo esse psicólogo social, né, o sujeito, de fato, precisa abraçar um trabalho que é mais amplo do que esse, né, e que propõe intervenções não tão óbvias, né, intervenções que são mais criativas, que são nas comunidades, né, nunca como um papel de liderança comunitária, mas como um aglutinador comunitário, né, visando ali uma ideia de protagonismo social, sabe, de fazer aparecer as valências de determinadas comunidades, para que a própria comunidade, o próprio coletivo, consiga encontrar soluções para essas patologias que você está dizendo, né, Natália? Então, sim, né, às vezes no campo da singularidade, nós não vamos abandonar ela, nós vamos tratar a singularidade, né? Mas tem algo por trás, né? Tem algo da cultura que também deve ser tratado, né? Que também deve ser escutado, sabe? E não deixado para que algum outro espaço, algum outro campo do saber se aproprie desse lugar, sabe? Importante ter desejo na política pública, né? Fundamental. É bonito isso. Fundamental, né? O Paulo, seguindo aqui nosso bate-papo, a gente sabe também, né, que historicamente a psicologia participou, né, de alguns processos de normalização, controle social, né? Você percebe isso ainda hoje, talvez até pelas redes sociais, né, nos discursos de produtividade, felicidade, sucesso? Como é que você percebe essa questão? Isso é um cuidado, né? Isso é um ponto central da nossa ética hoje, né? Acho que, sim, os shorts, os stories, né? E, enfim, o universo psi está colocado nas redes sociais e vende, sim, soluções simplórias, né? Elementos ali que, de fato, de novo, né, retornam para o sujeito. Acho que algumas pílulas, né? A gente vê isso frequentemente, né? De como lidar com a ansiedade, com a depressão, enfim, né? Com questões de saúde mental que são muito complexas, né? E, de fato, isso nos angustia em alguma medida, Gilbert, mas a gente entende também que isso é um fenômeno da cultura e que não está circunscrito ao universo psicológico, né? Mas, quando a gente retorna para uma certa massificação desses saberes, é interessante isso. Até no município de Viçosa, recentemente, eu tive acesso a uma informação importante, onde 400 crianças estariam à espera de um laudo psicológico, né, que a nomeasse como um TDAH, como autismo, enfim, superdotação, algumas psicopatologias que ficaram comumente chamadas de neurodivergências, né? Eu acho que tem alguma coisa para além desse nome. Mas, de todo modo, quando você tem um contingente tão grande de crianças adoecidas no município, há de se pensar que essa lógica individualizante de tratamento ou propostas singularizadas parecem que estão ali, em alguma medida, apagando incêndio, não é? Secando gelo, porque a produção dessas patologias, de fato, não é atacada, né? Então, quando a gente pensa a atuação do psi nas políticas públicas, a gente pensa numa intervenção junto à escola, junto aos professores, junto às famílias, uma instrumentalização desses sujeitos, né? Conhecimentos que, de fato, partem de uma pesquisa, de um reconhecimento da comunidade, um reconhecimento dessas crianças, de entender fenômenos que estão a priori dessas patologias que estão sendo formadas, né? Não só nessa lógica de nomeação, porque essa lógica da nomeação, de fato, cria esse ciclo de patologização, né, Gilbert? Sobretudo a partir de crianças muito novas, né? Crianças que recebem diagnóstico aos 5 ou 6 anos, de se pensar qual a função desses diagnósticos, né? Porque o traço da identificação e a formação desse sujeito, de fato, vai se balizar nesse significante, né? Que é um significante que certamente vai operacionalizar a formação daquela criança. A gente não sabe como, mas provavelmente você não vai conseguir tirar esse significante autista de um sujeito que recebe esse laudo aos 8 anos de idade.
Você não vai conseguir remover esse significante TDAH de um sujeito que recebe isso aos 5 anos, né? Então, a gente tem algumas correntes psiquiátricas, psicanalíticas, que, de fato, tendem a não diagnosticar os sujeitos pelo menos até os 12 anos, né? Para que esse sujeito tenha pelo menos um momento, né, de conseguir reaver algo da própria subjetividade, né? E acho que, do ponto de vista da formação do sujeito, passar pela puberdade é um ponto importante, para que ele consiga, pelo menos, administrar o diagnóstico que recebe, né? E é curioso, porque esse discurso, às vezes, flerta com uma ideia de não tratamento a essas crianças, né? Porque elas não recebem diagnóstico, né? E não é disso que se trata, né? Acho que a política pública ela consegue se articular, e ela já se articula, para oferecer tratamento a esses sujeitos sem que eles precisem ser nomeados, né? Então, o fonoaudiólogo, o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista, eles podem intervir, eles podem, de fato, oferecer tratamento a esses sujeitos, sem necessariamente precisar dar esse nome, porque esse nome, de fato, entra numa certa massificação e num clamor institucional para que essa criança receba um nome, né? Então, a cultura, de algum modo, precisa, para a regulação das famílias, das escolas, das próprias instituições de tratamento, querem saber o que esse menino tem, não é? Ou até na vida adulta, né, Natália? Não, eu penso assim, ouvindo você falar, que tem uma outra questão também, pensando nas famílias, né, que, dependendo da situação, o próprio sistema em si só vai oferecer ajuda para elas, para aquela criança, se ela tiver o laudo. Aí a gente entra aí nesse paradoxo, né, porque se você não tiver o laudo, muitas vezes você não vai conseguir o acesso ao fonoaudiólogo, o acesso ao psicólogo, mas se você tem um laudo, às vezes você está ali, né, já influenciando a subjetividade daquela criança, né? Então, assim, e muitas das vezes a psicologia ela é muito convocada no sentido de consertar, né, de consertar aquela criança para que ela volte a funcionar, né? Às vezes o sistema está adoecido, mas o foco está em consertar ali aquela criança. E aí, como não transformar, né, as clínicas, as intervenções psicológicas no espaço de adaptação àquele sofrimento mental? O que você diz para a gente sobre isso? Respire fundo. É interessante isso, Natália, porque, na verdade, isso é um equívoco na organização da política pública, né? Porque o SUS não prevê isso, né? Essa ideia do diagnóstico a priori, sabe? A oferta de tratamento não deve ser condicionada à emissão desse diagnóstico. Mas, quando a gente pensa, né, nessa adaptação, de fato, a funcionalidade do sujeito é uma premissa do DSM, é uma premissa do CID, né? Então, de fato, esses tratados psiquiátricos, eles têm como um pano de fundo a funcionalidade, né? Quem não dá conta de trabalhar ou de estudar está doente, né? Quem não dá conta de acompanhar a turma tem algum problema. Então, essa premissa ela é uma premissa funcional e é uma premissa que funciona, de fato, em uma economia baseada no trabalho e, de fato, o sujeito precisa responder àquilo, né? Quem não trabalha é vagabundo, quem não estuda é vagabundo, quem não dá conta de fazer isso, que todo mundo dá conta de fazer. Então, de fato, a gente prezar pela diferença flerta também com sustentar algo que é disfuncional e que sempre será na cultura, né? Eu acho que essa busca incessante de uma adaptabilidade, ela, de fato, é um recurso violento de tratamento, né? Ao passo também que a gente não deve negar a esse sujeito a oportunidade de ser funcional. Então, nós vamos escutar e pensar essas possibilidades, né? Porque isso que a gente tem com uma certa obviedade do que é ou não é ser funcional, isso tem saídas plurais. Essas saídas não são singulares, não, né? Então, em termos práticos, a gente encontra isso no serviço de saúde, né? Então, nos CAPs, a gente encontra uma série de valências e potências musicais, artísticas, artistas plásticos, né? Enfim, e a gente tem, historicamente, também a gente estuda alguns sujeitos que, de fato, encontram saídas que não são essa saída, que não é, de fato, essa saída mais óbvia, né? Essa saída prática pelo mercado de trabalho, mas que são saídas simbólicas e que conseguem fazer com que esse sujeito se articule na sociedade, sabe? Tem a sua autonomia, tem o seu protagonismo social, tem a sua independência em alguma medida, consiga estabelecer laço. Então, acho que é preciso ter cuidado, né? E não necessariamente essa cobrança que já é uma cobrança da cultura, né? A família parece reproduzir algo que a cultura já estabeleceu, né? E quando a gente... Você estava
falando aí, né? Estava pensando, né? Quando a gente pensa, né, e debate sobre a questão da saúde mental hoje em dia, atualmente, muitas vezes recai também um pouco sobre essa questão da medicalização da vida, né? Assim, o que você pensa sobre essas questões, assim, sobre esse fato da medicalização da vida, dessa coisa, né, social e, enfim. Né? O Joubert, é sempre multifatorial, né? A gente não consegue fazer uma resposta tão simplista para uma questão tão complexa, né, Joubert? Então, na base estruturante disso, né, existe uma indústria farmacêutica importante, né, assim, um discurso mediático muito relevante, né, e um apelo a essa medicalização, essa solução que é imediata. Né? Você tem uma gripe, uma dor de garganta, né, o seu atestado ele é metrificado na medicina, né? São tantos dias. Depois desse dia, você é obrigado a trabalhar. Então, toma um antibiótico, melhora mais rápido, volta à sua funcionalidade. Isso no campo de uma medicina clínica. Né? Quando a gente parte para o campo da psicopatologia, acho que isso é ainda mais controverso, né? Porque as medicações, de fato, não são medicações tão assertivas, né? São substâncias que diferem um pouco uma da outra. Há uma certa predominância também da indústria farmacêutica com essas medicações, né? Antidepressivos, antipsicóticos que são ofertados pelo SUS, os que não são. Então, para além dos interesses políticos, eu acho que há um interesse também nessa operacionalização das mãos de obra que não podem ficar paradas, né? Não podem. Então, não dá para ficar em casa se recuperando de um luto importante que o sujeito viveu com a perda de um ente querido. Né? Se vira. Né? Toma uma sertralina, dá seu jeito. Tem um ansiolítico aqui que vai segurar a sua onda e volte ao trabalho. Então, toda essa conjuntura, de fato, cria esse processo de medicalização. Né? E acho que, junto disso, as redes sociais também operam uma função importante nesse discurso, sabe, Joubert? Acho que vai trivializando, né? Vai dizendo, vai fazendo comédia com isso, né? E acho que esse discurso vai sendo pulverizado nas mídias sociais, né? Ele vai sendo pulverizado nos vídeos curtos, né? Que vão dizer, não é isso, né? Tal medicação é para aquilo. E, de fato, a gente está consumindo isso o tempo todo, né? Então, é, inclusive, difícil encontrar hoje, né, um sujeito que, de fato, trabalha, mantém sua funcionalidade e que não seja ancorado, de fato, em uma substância psiquiátrica, né? Mesmo que leve, né? Porque a leve já é trivializada na mesa do bar, não é assim? Para dormir é isso, para acordar é aquilo. E vamos seguir, né? Você me lembrou de uma amiga comentando, né, que antigamente a gente trocava figurinha, trocava, sei lá, qualquer outra coisa. Hoje se troca receitas, né? Tipo assim, eu tomo isso, você toma aquilo, né? Então, realmente, meio que banalizou, né, o uso da medicação. Sim. E acho que essa banalização ela tem muito a ver com o discurso neoliberal, de fato, com acesso a essas medicações, né, em algum tratamento que, de fato, é um tratamento muito voltado ao sintoma. Né? Então, o modelo de tratamento da saúde mental, o modelo neoliberal que existe, por exemplo, nos convênios médicos, né, é atendido pelo especialista. Então, de fato, aquele psiquiatra vai escutar um testemunho de maneira muito breve, ali, talvez 15 minutos, quando muito, né, e vai medicar o sintoma que está sendo descrito. Do ponto de vista psicanalítico, a gente não acha que todo sintoma tem que ser medicado. Né? Então, o sujeito precisa sustentar algo da angústia, algo do mal-estar. E, de fato, às vezes as medicações elas são contra-construtivas, né, para uma retificação subjetiva. Né? Então, sempre encorajo, de fato, os psicanalistas a se articularem, né, os psicólogos recém-formados, com sujeitos também, psiquiatras, com médicos, né, para que consigam dialogar, consigam estabelecer um tratamento que seja um pouco mais plural e que, de fato, consiga escutar algo para além do sujeito. Né? Escutar algo que é da cultura, algo que é da família, algo que está colocado naquela cena e que não é tão singularizado assim. Né? Além do sintoma, né? Com certeza. Né? Com certeza. Ou ainda qual a função daquele sintoma naquela subjetividade, né? Então, será que é o caso mesmo de apagar um processo depressivo, né, em poucas semanas? Não sabemos, né? Acho que isso precisa ser calculado, né, entendido individualmente.
Paulo, nós, enquanto estudantes de psicologia, fomos alunos seus, né, e a gente aprendeu, inclusive, a importância, né, de escutar as comunidades, de respeitar diferenças, formas de existência. O psicólogo, ele aprende o que o psicólogo aprende quando ele sai de uma posição de especialista, que sabe de tudo, né, e passa, então, a realmente construir algo junto com as pessoas. E como que ele aprende isso? Vai dificultar um pouquinho. Fazendo. Esse que especialista que sabe de tudo, acho que esse não aparece em lugar nenhum, né, Natália? Acho que nem no consultório, né? Não é disso que se tratam as relações clínicas, assim, né? Na psicanálise ainda mais, né? A gente até brinca com essa ideia, né, do sujeito suposto saber, tão fundamental a transferência, porque é suposto mesmo, né? Não é disso que se trata. Eu acho que é de escutar, é de aprender, é de se relacionar. Mas tem uma posição ética muito importante nesse trabalho com comunidades, nesse trabalho com políticas públicas, que é uma ética que me parece presente na psicologia social. Inclusive, o Pedrinho Guareschi, ele faz essa provocação, né, de que toda psicologia é social, né, ou pelo menos deveria ser, né? Então, acho que pensar cada uma das epistemes à luz do nosso tempo é um dever ético do campo psi, né? A psicanálise, sobretudo, na figura da Andréa Guerra, né? Uma psicanalista lá da FMG, ela pesquisa muito sobre a psicanálise decolonial, acho um bom exemplo disso, né? De pensar que há uma colonialidade, né? nessa absorção de saberes europeus, estadunidenses, e como é que a gente se coloca diante disso no Brasil. E acho que essa ética é uma ética muito própria da psicologia social, que vai ao território, que vai escutar esse sujeito, que vai aprender, que vai escutar, que vai articular e vai conseguir produzir intervenção num coletivo, né? Fortalecendo lideranças, encontrando soluções que, de fato, partem daquele contexto e, de fato, esse contexto nos aponta o caminho. Então, se tem algo, né, na sua pergunta, né, como fazer, é um fazer fazendo. É um fazer estando na cena de vulnerabilidade, vivenciando isso, criando o vínculo, né, se dispondo a isso, em uma posição em que o desejo, de fato, tem que estar do nosso lado, né? A gente precisa se interessar por essas comunidades, a gente precisa se interessar por esses sujeitos em situação de violência, em situação de vulnerabilidade, na assistência social, no SUS, na RAPS, né, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Então, a gente precisa, de fato, desejar por esses sujeitos e fazer o trabalho acontecer, porque essas redes existem pelos profissionais que estão lá, certamente, né? A instituição tem uma força, mas o desejo dos profissionais que estão lá é, de fato, sobremaneira, né? É aquilo que vai fazer diferença no trabalho, sabe? É o que vai fazer essa possibilidade acontecer. Quando você fala da clínica decolonial, né, é muito importante a gente falar sobre isso, principalmente aqui no Brasil, né, porque a gente vê que muitas das coisas que acontecem, da situação que as pessoas se permitem ficar, né, porque às vezes a pessoa ela nem se sente merecedora, vou usar esse termo assim, de receber um tratamento, de receber um auxílio, né? Então a importância, assim, porque já estão acostumados a serem silenciados, né? Então eu acho que essa importância dos psicólogos voltarem para isso, né? E talvez isso ser também incentivado dentro da formação, né? Porque eu percebo, por exemplo, muitos vão fazer o curso pensando na clínica individual, né? No set clínico, e expandir isso, né? Que existem outras possibilidades, e ter esse desejo, né? de levar, de formar essas parcerias com as comunidades mesmo, porque eu acredito que, né? Formar esse vínculo para que possam ser feitas atendimentos que vá trazer, sei lá, uma realidade diferente, eles pensarem que é possível, né? Então, é muito interessante da gente pensar nisso no contexto também acadêmico, né? Ô Paulo, você estava falando um pouquinho, né, sobre o papel ético, né, e político, né, do psicólogo, né, do fazer, né, da atuação, né? E aí, assim, tempos de tanta precarização da vida, de ansiedade coletiva e sensação constante de insuficiência, o que você acredita que, então, assim, deveria ser esse papel ético
e político da psicologia nos tempos atuais, assim, né? Insuficiência, que palavra boa, né, Gilbert? Porque é aí que a gente precisa orbitar, né? Na falta mesmo, né? E, de fato, o discurso contemporâneo é um discurso da não falta, é um discurso do todo, é um discurso sem intervalo, é um discurso do aplicativo de vídeo curto, né? É um discurso que não dá mais para ficar 10 minutos sem um estímulo qualquer, né? Em que um tédio é insuportável, né? E que a insuficiência não é aceita. Então, acho que tem algo da falta, do furo, de fato, daquilo que não dá para ser, que, de fato, a gente tem cada vez experienciado menos, né? E, de fato, isso é um fator de adoecimento. E isso, quando a gente está aqui nessa conversa hoje pensando em intervenções na cultura, intervenções comunitárias, intervenções de saúde mental num contexto público, isso é fundamental, né, de ser instrumentalizado, né? Então, acho que pensar quais são as condições desses sujeitos atualmente, qual a relação com a escola, o que a escola oferece de estímulo, né? O que esse sujeito tem de estímulo em casa, os pais, né? Porque é duro lidar com o real, né? É duro. E, de fato, cada vez mais a gente tem nossas relações todas mediadas, né? Pelo telefone celular, pelas redes sociais e por uma demanda infinita, né? Que, para a gente, antigamente, era até sintoma de angústia, né? A gente pensasse há 20 anos, a palavra notificação, ela causava uma certa repulsa, né? Eu vou ser notificado do quê? Por quê, né? E hoje parece que a gente deseja ser notificado o tempo inteiro, né? Eu gosto da pergunta, né? Por que você quer ser notificado, né? Por que o seu telefone é autorizado a te notificar tanto, né? E acho que essa sucessão de notificações tem a ver com não suportar o espaço deixado vazio, né? Então, a falta é importante. Acho que um privilégio da insuficiência, sabe, Gilbert? De um não dá, deixa eu parar, sabe, deixa eu me desligar. Isso para conseguir se escutar, né, gente? Para conseguir elaborar minimamente algo que, inclusive, Natália disse que é muito precioso, né? Algumas comunidades, alguns sujeitos nem se sentem autorizados a dizer. Ambiente psicoterápico nem é para mim, né? Assim, eu não sou atravessado por esse discurso. E se sou, é de uma maneira muito imaginária, muito fragmentada. Então, acho que, de fato, conseguir construir soluções coletivas passa por isso. Então, vou apresentar um outro processo, em que, de fato, isso que você não dá conta, nós vamos tratar, né? Nós não vamos medicar, nós vamos escutar isso que é da ordem do impossível, né? Da ordem da insuficiência. É por aí. O que você falou já vai muito de acordo com a próxima pergunta aqui, né, que ainda existe muita expectativa, né, de que a psicologia ela possa resolver com respostas rápidas para aliviar o sofrimento, né? A gente vê muito isso, assim, a dificuldade realmente que as pessoas têm de lidar com suas próprias angústias. E aí, como sustentar, né, uma escuta ética e crítica sem cair nessa lógica de resolver o sujeito apenas para que ele continue funcionando? Pois é, esse eu acho que é uma controvérsia que o discurso psi contemporâneo tem que lidar, inclusive pelos profissionais psi que, de fato, se colocam nessa posição, né, resolutiva, né, pragmática. São tantas sessões, faça um pacote, estilo academia, né? Então, pague-se fechado 20 sessões, ganhe desconto de 8, né? É de uma outra ordem, né? Acho que não está nesse lugar, né? E eu acho que isso está muito na ordem do tá pago, que é um meme hoje em dia, né? O tá pago, né? O cara vai na academia, tá pago, né? E é um pouco isso, e até aí a terapia de hoje está paga. Paguei 12, está pago, né? O que eu vou fazer com isso, não sei. O importante está lá, né? Dizendo amenidades, sendo acolhido por trivialidades e, de algum modo, dizendo um discurso cíclico, né? Sintomático. Então, acho que a posição, de fato, que engajar é um termo, embora contemporâneo, antigo na psicanálise, né? Que, de fato, aprecia uma retificação subjetiva, tem a ver com isso, né? Retificação não tem a ver com o tá pago, né? Tem a ver com aquilo que eu não paguei, que eu não quero pagar, né? Com aquilo que me adoece, com aquilo que me angustia, que eu preciso me apropriar, né? Então, acho que não está muito na ordem do pacote, não, né? Dessas pílulas do eu estou no intervalinho aqui, vou gravar um vídeo para dizer
o que é esquizofrenia, né? Uma questão extremamente complexa, né? Dizer o que é ansiedade, vários sujeitos sendo acometidos por essa patologia, vendo vídeo de 30 segundos a esse respeito. Então, de fato, a gente precisa cuidar do nosso discurso, né? Do nosso espaço ético, profissional, para que isso, de fato, não seja absorvido, né? Pelo que a cultura já dá conta de absorver. Eu acho que talvez a maior estereotipia que a gente tem disso são sujeitos fazendo processos que eu não tenho coragem de chamar de psicoterápicos, mas que sujeitos nomeiam dessa maneira com o ChatGPT, com a inteligência artificial, né? Então, isso que prescinde de um humano, né? E que dá conta de fazer quando quer, diz o que quer, sabe-se lá o que a inteligência artificial está respondendo para essa galera, né? Mas acho que isso é um efeito que a gente não deve se eximir disso, sabe? Ou se esconder, dizer que isso não é comigo, que o meu trabalho está sendo feito. Acho que não. A gente tem uma organização política, social dentro da psicologia, temos um conselho bem operante, relevante socialmente. Então, acho que a gente deve se posicionar assim, né? E cuidar desse espaço, sabe? Seja nos consultórios individuais, seja na política pública, né? Massa. E aqui, a gente tem um quadro lá no Instagram chamado Vozes Pop, que é uma oportunidade que a gente abre espaço para as pessoas que seguem a gente por lá enviarem perguntas, participações, né? Algumas coisas para o convidado, para o nosso entrevistado. E a Bruna, será que a Bruna da nossa sala falou não, né? Não. Não, foi não. Bruna mandou uma pergunta para você. Falou assim: hoje em dia parece que todo mundo vive cansado, ansioso e pressionado o tempo inteiro. Como saber quando isso faz parte da rotina corrida e quando a saúde mental já está pedindo ajuda? Quer que eu repita? Acho que eu entendi. Entendeu? Essa pergunta é difícil, hein, Bruna? Essa é difícil. Essa medida, né? Essa medida é no 1 a 1, né? Eu acho que essa medida do adoecimento, ela tem a ver com uma certa percepção do sujeito de algumas falências, sabe? E de algum lugar que represente um ponto de inflexão, né? Uma curva lá num gráfico, no plano cartesiano, né? Esse ponto de inflexão muda o sentido da curva, né? Então, acho que essa curva precisa ter uma mudança de sentido. Embora o sujeito que esteja se perguntando a esse respeito, provavelmente já sentiu essa mudança de sentido, né? Então, acho que os ambientes psicanalíticos, né, os ambientes psicoterápicos, eles também podem ser visitados nessa dúvida, porque, inclusive, me interessa, né, um sujeito que diz mais de um não saber do que de um saber, né? Sujeito que diz assim: eu sou adoecido desde tal idade, eu sou assim, meu sintoma é esse. De fato, a gente precisa desconstruir uma série de outros elementos, o sujeito precisa caminhar para conseguir chegar num lugar possível de retificar. Porque esse lugar totalmente consciente, né, totalmente do saber, ele é, de fato, desinteressante ao desejo, né? Acho que o desejo opera mais pela falta, pela incerteza, e, de fato, o desejo é esse lugar da retificação, né? O lugar que a gente se apoia para conseguir, de fato, ser criativo e criar soluções pela palavra, pela linguagem, né? Que é a essência da atividade psicanalítica, né? O Lacan dizia algo que eu acho precioso demais, que é: em psicanálise a gente não tem nenhuma outra ferramenta para trabalhar além da fala do paciente. Então, se quer, de fato, né, produzir algum tipo de retificação, vá falar sobre si, vá falar sobre o seu mal-estar, né? Vamos ver o que dá. Mal não vai fazer, não. É bem interessante que você falando aí. Já cabe, de acordo com o que você está falando, né, Paulo? A gente já vai caminhando aqui para o final da nossa entrevista. E aí, né, a gente falando tanto, né, hoje sobre cobrança, sobre essa ansiedade, esse não saber, né? Eu estou assim nessa vida corrida, sem ter tempo para nada e sem nem parar para pensar o que está acontecendo comigo. Está tudo bem? Ou essa ansiedade que eu estou sentindo, ela diz mais de algo já que precisa realmente ser elaborado, ser falado para poder, né, entender o que está por detrás disso. Enfim, e aí quando
qual seria, né, o papel da psicologia hoje, na sua opinião, em relação à saúde mental, em relação a esse cuidado coletivo, em relação à pessoa realmente buscar, né, essa ajuda e o coletivo, né, não somente a pessoa, mas a comunidade em si? Acho que o papel tem a ver com essa dinâmica de se interessar por esse trabalho, sabe, Natália? De fato, eu sempre lamento quando eu vejo sujeitos que se formam, eventualmente, na nossa área, né, e não sabem o que é uma política pública, não sabem o que é a construção de uma intervenção na comunidade, buscam nos espaços de saúde mental criar consultórios individuais, intervenções sempre singulares. Eu acho que abrem mão, acabam prescindindo de um outro tipo de intervenção que, de fato, faz mais sentido nesses contextos. Então, sim, é um trabalho, né? E acho que o adoecimento mental ele é um fenômeno social, a gente não pode abrir mão desse lugar, né? Então, esse discurso do outro ele é adoecedor também, né? Então, está produzindo esse espaço. A gente dizia aqui antes sobre os diagnósticos, né, na infância. Esse diagnóstico, hoje em dia, ele é quase um desejo, né? Ele é desejado pelos sujeitos, né? Os sujeitos querem ser nomeados, querem ser regulados por aquela nomeação. Então, esse tipo de intervenção não é na singularidade que a gente consegue subverter esse discurso do outro, não, sabe? Eu acho que isso é pela intervenção na cultura. Por isso que a gente não deve abrir mão desses espaços coletivos, né? E pensar a nossa profissão para além do consultório. Consultório é bom demais, gente, né? Então, tem os consultórios, é um dispositivo fundamental, já consolidado na nossa cultura. O psicólogo tem esse espaço e não está ameaçado, não. Mas acho que é aos voos um pouquinho maiores, sabe? Um pouco mais pretensiosos, né? Para conseguir, de fato, produzir intervenção que não vai só apagar um incêndio, né? Eu acho que vai fazer alguma coisa outra, assim, vai subverter esse discurso que, como eu disse antes, né, e o Lacan tem 2 textos muito legais para dizer sobre isso, a gente pode passar depois as referências, mas de alguma coisa que atravessa o que é o discurso do outro, que vai ser constituinte do inconsciente, sabe? Nem palavras. Deixa a gente pensando, né? Dá uma respirada, né? Aqui, fala para nós, fala para quem está te vendo, para quem está te ouvindo, que está vendo esse cara aí, que está assim, nossa, eu estou com uma vontade de encontrar com ele num consultório, numa consulta. Como é que faz para te encontrar nesse sentido? Você tem contato? Você tem atendido? Esse é um momento do seu merchan, se você quiser fazer, né? Só se você quiser fazer também, né? Falou que está na parceria aí entre a prefeitura, né? Não sei se você pode falar um pouquinho sobre isso também. E também, né, já caminhando para o finalzinho, né, se você quiser também depois fazer alguma complementação de algo que você acha interessante, né, do que nós conversamos aqui hoje, aprendemos com você. Tá certo. De fato, gente, vocês conseguem me achar pelo e-mail, que é o paulolhjunior@gmail.com. E sim, sem notificação, por favor. Sem notificação. A notificação eu já desabilito. Pode mandar um e-mail, que quando eu quiser olhar o e-mail, ele será visto. Mas, sim, sempre dispostos, né, a trabalho, as articulações aqui do município, eu atendo aqui no município também. E, de fato, eu fico muito agradecido por esse momento e por essa porta que vocês estão abrindo, né, gente, com o Psipop. Que legal, que iniciativa bacana. Acho que utilizar das mídias sociais, né, para alguma coisa que, de fato, o sujeito possa sentar, assistir, sei lá, fazer alguma coisa com isso, né? E que não está nesse campo, né? Entendo a proposta de vocês num registro muito precioso mesmo. E queria parabenizar vocês por essa iniciativa. Me sinto um privilegiado de estar aqui compartilhando esse espaço com vocês. E tantos outros que vamos ocupar na vida, né? A vida acadêmica já temos compartilhado muito, já temos trocado bastante, que essa troca permaneça ainda por muito tempo. Gosto muito de vocês, obrigado pelo convite. Tá bom? Que conversa, né, gente? Que conversa potente que a gente teve aqui hoje. Eu acho que esse episódio ajuda muita gente a refletir
e pensar a saúde mental não apenas de forma individual, né? Acho que é muito no coletivo, né? Não pensá-la que vai estar desconectada das condições de vida, das relações, e pensar também no papel do psicólogo nessas questões que são extremamente necessárias, né? Muito obrigada, Paulo, pela sua disponibilidade e generosidade, né, de compartilhar tanta informação interessante, de todas as trocas que a gente já teve, né, tanto na sala de aula. Excelente professor, fazer um merchan aqui. Maravilhoso, maravilhoso, professor. E aqui, né, estar presente aqui hoje foi uma honra para a gente. Obrigado, um abraço para vocês. E eu que agradeço também, né, fazendo coro aí às palavras da Natália. Muito obrigado mais uma vez, né? E para você que nos assiste, curta, compartilhe, envie aí esse episódio, né? Tão enriquecedor, né, para as pessoas aí que você conhece. E é isso. Segue a gente, né, amiga? Segue a gente no Instagram, YouTube, Spotify, para vocês acompanharem todos os nossos episódios. Muito obrigada, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Esperamos que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchauzinho. Psipop!